Bom. Olha eu de novo, né? Acabamos de corrigir aí, página 6, finalzinho da página 6 aí, né? E agora, né, como eu disse, ele apresenta primeiro todas essas situações, problemas lá, né, que a gente viu, para nos falar das diversas situações em que eu posso ter a incidência, né, onde eu vejo, né, aparecer números racionais na forma de fração, na forma decimal, na forma mista, já repetimos isso várias vezes, né? Então, o que nós temos agora? Vamos falar do comecinho. Ele deveria ter falado antes disso, né, do princípio, para depois ir para esses problemas aí. Mas é uma coisa da CPB, né? Quebrar a cabeça, o juiz das pessoas. Então, beleza. Frações, comparações e ordem. Como as frações podem ser representadas de diversas formas, elas terão também diferentes significados. Aqui veremos como essas representações podem ser descritas por meio de valores numéricos que podem ser comparados e representados na reta numerada. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, né? As frações nós podemos representar elas de diversas formas. E a forma mais clássica de nós representarmos uma fração, né, é colocando a divisão entre dois números inteiros. Exemplo, vamos escrever. Eu quero colocar aqui, eu quero colocar aqui 2, que é inteiro, dividido para 5, que também é inteiro. Isso aqui no conjunto dos números inteiros, que a gente viu na unidade anterior, não existe. Né? Você pegar o 2 e dividir por 5. No conjunto dos números inteiros, você não consegue fazer isso. Mas no conjunto agora que nós estamos estudando, conjunto dos números racionais, é possível você obter 2 dividido para 5. 2 dividido para 5, eu posso escrever essa divisão na forma de fração. Ó. 2 sobre 5. Ok? Ou seja, é uma figura, vamos para aquela parte bem inicial de fração, é uma figura que foi dividida em 5 partes, eu tomei 2 partes. Uma pizza dividida em 5 pedaços, eu comi 2. Então, 2/5. Né? E o que acontece, pessoal? Essa é uma das maneiras mais clássicas de se representar uma fração. É eu lembrar de uma divisão entre dois números inteiros, né? E onde esse 2 a gente chama sempre de quê, né? De numerador. Ele é o meu numerador. Já esse 5 é o meu quê? Denominador. Todo mundo sabe disso. A parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador da minha fração. Ok? E eu lembro de quê? Que geralmente esse denominador aqui, ele é tido como o todo. O todo. Como assim o todo? O todo sempre representa o quê? O inteiro. O inteiro seria o número 5. Né? E desses 5 eu tomei 2 partes. Então eu tenho 2 de um total de 5. Ok, gente? Você consegue perceber melhor se eu fizer isso aqui, ó. Eu tenho 30, o que eu vou colocar aqui, né? Fugiu até o exemplo aqui. Eu tenho 30 livros de romance, bora colocar assim. 30 livros de romance, mas eu tenho também outros 12 livros de ficção científica. Ficção científica. Ó, 30 livros de romance e 12 livros de ficção científica. Se eu te perguntar qual é a fração que representa, né, os livros de romance, olha só,
Qual é a fração que representa os livros de romance em relação ao total de livros? Ou seja, eu quero o que os 30 representa em relação ao total. Então, eu vou ter que precisar de quê? Do total de livros. Eu sei que o total, vamos colocar aqui, né? O total vai ser o quê? 30 mais 12, que é igual a 42. 42 livros no total. Então, como é que eu vou montar isso aí? Ele quer o que os 30 livros de romance representam em relação ao total. Né? O total é o quê? Os livros que eu tenho ao todo, que é os romances, os livros de romance mais ficção científica. Então, o que eu vou ter? 30, que é o que ele está falando, né? Os livros de romance em relação ao total. Então, 30 sobre quanto? 42. Então, tá vendo aí, ó? Que o todo ou o total sempre vem aonde? No denominador. Nunca se esqueçam disso. O todo ou o total sempre vem no denominador. Se não memorizou, toma uma vitaminazinha e aí vai melhorar a cuca, melhorar a cabeça, né? Então, o todo ou total sempre vem no denominador. Tranquilo. E aí, gente, o que temos, né? Por que eu estou dizendo isso aí? Vocês vão precisar disso aí. Em vários exemplos aí, nós vamos fazer essas comparações aí de uma coisa com outra, e eu tenho que lembrar sempre que o todo tem que vir embaixo, ok? Eu dei o exemplo aí de 30 livros de romance e 12 de ficção científica. Como é que ficaria os livros de romance em relação ao total? Eu posso comparar os livros de romance com os livros de ficção científica? Posso. Eu teria que fazer o quê? 30 sobre o quê? 12. 30 em relação a 12. Aí, se eu quiser fazer ficção científica em relação ao total, aí seria o quê? Ficção científica 12, na parte de cima, e na de baixo 42. Ok? Lembrando também, pessoal, que, deixa eu apagar aqui esse total, vocês já memorizaram mesmo. O que acabou apagando aí, meu filho? Volta. Esse negócio é assim, você quer apagar uma coisa, apaga tudo. Mas assim, eu vou deixar isso como está. E aí, gente, a fração que eu quero aqui, 30 sobre 42, ela é passível de uma simplificação, que é uma coisa que a gente viu também no sexto ano, é simplificar a fração. Então, o que eu tenho aqui? 30 sobre 42. O que acontece, pessoal? O número 30 e o número 42 são números pares. Então, eu vou começar simplificando aqui por 2. Eu posso começar por um número maior se eu quiser. Por exemplo, por 3. O 30 dá por 3, o 42 também dá. Como é que você sabe de cabeça que o 42 dá para dividir? Só somar. Lembra do critério da divisibilidade por 3? É só você somar o 4 mais o 2. 4 mais o 2 dá o quê? 6. 6 dá para dividir por 3? Lógico. Então, 42 também dá. Eu poderia ir por 6? Poderia. E é o que eu vou fazer, né? Esse negócio de ficar dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 eternamente vai demorar um século. Vamos logo por 6, então. 30 dividido para 6 vai dar o quê? 5. 5 vezes 6 é 30. 42 dividido para 6 vai dar o quê? 7. 7 vezes 6 é 42. Não observa, gente, que eu tenho 5 em cima e 7 embaixo. Eu não consigo mais prosseguir a divisão. Então, eu cheguei aqui na minha fração irredutível. Pega tal fração aí e faz ela irredutível. Você vai lembrar. Você vai dividir até não poder mais. De preferência, escolha um número maior para você não perder tempo aí dividindo por 2, por 2, por 2 eternamente até chegar no final. Ok? Eu até aceitaria você começar por 3 e depois você ia mais uma vez por 3. Aí você chegaria em 5 sétimos aí também. Ok? Mas eu fui logo por 6 porque eu reconheci que o 30 dava para dividir por 6 e o 42 também. Beleza. Vou apagar tudo isso aqui. Espero que vocês aí tenham colocado na cabeça. E aí nós vamos, olha o exemplo
bem do iniciozinho de fração aí, ó. Por vezes, no dia a dia, né, os números inteiros não são suficientes para descrever algumas situações. Qual foi o exemplo que eu falei aqui? Eu falei da divisão de 2 por 5. Nos inteiros, nem nos naturais, eu não posso fazer. Não posso redividir. Aí vem a necessidade de criação de quê? Dos números racionais. Ok? Para mim poder agora efetuar esse tipo de divisão aí. Eu já contei essa história para vocês no começo da aula. No comecinho, aula número 1 de números racionais. A cada conjunto surgiu da necessidade de alguma coisa, né? E dos racionais é justamente representar essas quantias, essas divisões aí, né? Que nos inteiros e nos naturais não eram possível realizar. Tranquilo? Então, olha aí. Quanto sobrou da pizza? Né, eu sei que se eu dividir aqui essa pizza, ela foi dividida em 8 partes, né? Mas assim, só de olhar eu não consigo identificar. Não consigo, né? Eu estou olhando aqui a pizza inteira. Aqui a parte branca representa a parte que foi comida, né? E a de amarela é o quê? É a que sobrou. Não é assim? Então, aliás, não, né? Ele colocou no livro, ele coloca diferente, né? Exatamente, é o que sobrou, né? O que sobrou da pizza aí. Eu sei que parte que foi comida aí foi 3. Então sobrou quanto? Sobrou 5. De um total, olha aquele negocinho que eu mandei vocês memorizarem, o total sempre vem aonde? Embaixo. Sempre vem no denominador. Beleza, então no caso aqui, ó, essa pizza ela foi dividida em 8 partes, nós vamos ver ela dividida no próximo slide. E aqui, quanto da limonada há na jarra, ele também faz aí uma representação de que aquele copo pode ser dividido em 5 partes iguais. E aí, onde é que o nível da limonada se encontra é a fração. Então, vamos lá? O que eu tenho aqui, ó? Opa, pronto. Os números inteiros não nos fornecem respostas às perguntas acima. Eu não consigo, nos números inteiros, imaginar quanto sobrou da pizza. Não consigo. Por quê? Porque isso aí é um dado que fracionário. É assim, quando eu tenho uma figura ou uma pizza aí, por exemplo, dividida em partes iguais, e aí eu tomo 3 partes, né? Eu não consigo representar a fração que sobra, o que sobra, né, utilizando um número inteiro, né? Que fração sobra? Eu não conheço números racionais, eu só conheço números naturais inteiros. Eu não consigo representar essa fração, essa divisão, né, utilizando aí um número inteiro. Então tá aí a necessidade de criação dos números racionais. E aqui sobrou 5/8 da pizza. A pizza foi dividida em 8 partes iguais e eu tomei 3 partes. Comi 3. Então, o que sobrou? Sobrou essa parte amarela aqui, ó, que representa o quê? 5. De um total de quê? 8. Olha o total aparecendo lá embaixo. Então, não esqueça disso. Total sempre vem embaixo. E a limonada, né? A pergunta foi assim: quanto da limonada há na jarra? Aí ele dividiu essa jarra aí em 5 partes. Dividiu o copo, né? Em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E o que ele fez? Viu que o nível da jarra, o nível da limonada, ocupou 3 partes, né? Então, o copo, a 3/5 desse copo está com limonada. Ou seja, 3 de um total de 5. Olha o 5 lá embaixo, representa o quê? O todo. Em situações como esta, a fração é utilizada para indicar o número de partes em um todo, né? Um número de partes em um total.
que se está considerando. No caso, ele está considerando um total de 5, lá na pizza ele está considerando um total de 8, né? E aí você viu lá que para saber a fração que representa as fatias que sobraram, eu devo fazer o quê? Saber que se eu comi 3, sobraram 5. Então, 5 de um total de 8, ok? Beleza, então a pizza, por exemplo, foi cortada em 8 pedaços iguais, dos quais sobraram 5. Por isso, utilizamos a fração 5/8 para representar 5 das 8 partes iguais. Aí o rapazinho falou assim, mas fração não é o resultado de uma divisão? Aí a professora falou, é também. 5/8 é a representação da figura, né, em forma de fração, e eu tenho 5 dividido por 8. Não é, ainda não tem o resultado dessa divisão de 5 por 8, mas 5/8 é a divisão do 5 pelo 8, que são números o quê? Inteiros. É também, a professora falou que é também uma divisão. Toda fração é uma divisão, não esqueçam, né? Elas têm diferentes significados de acordo com o contexto tratado, né? Vamos observar isso nos exemplos a seguir. Aí agora ele começa a tratar uma fração aí de uma forma bem diferenciada. Olha aí. Nessa figura número 1, ele tem essa figura dividida em duas partes. Você consegue ver que ela está dividida em duas partes se você olhar só a parte branca, né? Só a parte branca aí, ela é dividida em duas partes. Mas ele quer que você pegue essas duas partes e divida em 3. Aí ele pegou aí, ó, fez a divisãozinha aí, usou esses pontilhadinhos aí, ó. Vou fazer aqui. Pode observar aí que as duas as duas partes foram divididas em 3 partes exatamente o que? Iguais. Essa parte igual a essa, igual a essa. Ok? E aí o que eu tenho agora? Eu tenho agora que aquelas duas partes viraram 3 partes. Então, que fração eu vou ter disso aqui agora? Eu vou ter agora a fração 2 dividido para 3. Ou seja, eu peguei algo que era duas, eu peguei uma figura que era duas partes e dividi ela em 3. Então, eu tenho o quê? 2 dividido para 3. 2 dividido para 3, eu tenho uma outra representação para isso, que é o quê? Eu escrever ela 2 terços. Aí ele fez melhor ainda, ele pegou essa mesma parte aqui, ó, só daqui, deixa eu fazer aqui, daqui até aqui, ó, e dividiu novamente em 3 partes iguais, ó. E essa parte aqui pintada, ó, é a mesma coisa que essa daqui. Essa daqui representa 2 terços, ok? E essa parte aqui que foi pintada vai representar a mesma coisa, certo? Então, a região colorida corresponde a 2 terços da barra original, o que equivale a 2 dividido para 3. Por isso, escrevemos 2 dividido para 3 na que forma 2 em cima, 3 embaixo, para indicar que a fração pode ser representada como resultado de uma divisão. Tá vendo que é a parte bem inicial mesmo de fração? É bem o comecinho mesmo. Aí ele já começa aqui, pessoal, pegar o exemplo que eu passei lá dos livros de romance e de ficção científica e começa aí a trazer probleminhas parecidos com aquele que eu citei. Olha só. Ele colocou aí o seguinte, ó, as frações também podem, deixa eu colocar aqui que às vezes essas ferramentas Deus não ficam em cima do texto aí. As frações também podem ser utilizadas para comparar uma quantidade com outra. Imagine que a altura de Pedro seja 110 centímetros e a de sua mãe seja 165 centímetros. Para comparar a altura deles, temos, o pessoal está comparando duas alturas, a altura do Pedro com a altura da mãe. Olha só, a altura do Pedro com a altura da mãe. Lembra que eu comparei lá em cima livros de ficção científica com livros de romance?
Então, eu estou comparando aqui a altura de Pedro com a altura da mãe. Pedro primeiro, depois o quê? Mãe. Então, Pedro veio em cima, veio no numerador. Olha aqui, Pedro, 110. Sobre o que? A altura da mãe, 165. Ok? Não comparou a altura de Pedro com a altura dos dois juntos. Não comparou. Igual fiz lá com os livros de romance e os livros de ficção científica. Não precisou somar. Só está comparando uma coisa com outra. Se fizesse, compare agora a altura da mãe com a altura de Pedro. Aí você colocaria a altura da mãe primeiro. E na parte de baixo, no denominador, você colocaria a altura do Pedro. Beleza? Então, pronto. Então, a altura de Pedro é 110, a altura da mãe é 165. Aí ele simplificou essa fração, pessoal, ó, por quanto? Por 5. Tá aí, ó, simplificando por 5, nós vamos ter o quê? 110 dividido por 5, 22. 165 dividido para 5, 33. Por que ele foi por 5? Porque todo número que encerra em 0 e encerra em 5, dá para dividir por 5, a gente sabe disso. Então, 110 dividido para 5, 22. 165 por 5, 33. Ficou 22, 33. Dois números iguais. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Dá para dividir por 11. Aí ele continua aqui por 11. 22 dividido para 11, 2. 33 dividido para 11, 3. Então, deu 2 terços. Ou seja, 2 terços é a fração que irredutível de qual outra fração? De 110 sobre 165. Igual eu fiz lá com os 30 em relação aos 42, lá dos livros de ficção científica. Tudo é uma questão de quê? Memorização e atenção. Desse modo, descobrimos que a altura de Pedro é 2 terços da altura da mãe. Olha que legal. A altura do Pedro corresponde a 2 terços da altura da mãe. Então, a altura de Pedro é igual 2 terços da altura da mãe. Vamos ver se isso é verdade? Então, eu vou pegar 2 terços. Fazer esse 3 direito. 2 terços vezes a altura da mãe, que é 165. Eu tenho que achar 110. Se eu não achar, passar vergonha. Ó, 165 vezes 2, bora multiplicar de forma rápida. 165 vezes 2, 330. 330. Aquela mesma coisinha de fração de quantia. Acabamos de ver isso aí nas atividades resolvidas anteriormente. Fração de quantia pega a fração vezes o valor. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Aqui tem 1 oculto, 3 vezes 1, 3. Aí ficou o quê? 330 dividido para 3, que deu quanto? 110. Achei. Tá vendo aí, ó? Realmente, a conclusão que a gente tira dessa fração aqui, 2 terços, né? É que ela é o quê? Ela é 2 terços da altura da mãe. O 2 terços que a gente encontrou corresponde o quê? A altura de Pedro, né? Vai corresponder a quê? 2 terços da altura da mãe. Certinho, gente? E aí funcionou direitinho. A gente fez 2 terços de 165 centímetros e achamos exatamente a altura do moleque lá, 110. Tá bom? Beleza. Às vezes ele vai fazer isso, gente. Ele vai pedir para você achar uma fração e fazer tipo o quê? Uma conclusão daquela fração que você encontrou. O que ela representa? Né? No caso aí, representa 2 terços. A altura de Pedro, né? Representa 2 terços de quê? Da altura da mãe. Mas por que eu comparei a altura de Pedro com a mãe? Porque ele falou Pedro primeiro. Compare a altura de Pedro em relação à altura da mãe. Fizemos Pedro em cima dividido pela altura da mãe. A altura de Pedro dividido pela altura da mãe.
Aí ficou 110 sobre 165. E aí depois a gente simplificou por 5, né? E aí achamos 2/3. Então, a altura de Pedro, que veio primeiro, é o quê? 2/3 da altura da mãe. Uma conclusão aí sobre isso aí. Viu aí, gente? Ah, mas isso é difícil. Não, isso é o comecinho de fração. Eu dei o exemplo lá dos livros. Isso é o começo de fração. Essa fração indica ainda que as alturas podem ser comparadas por meio do seguinte esquema. Ele fez um esquema agora aí para representar. Ó. A altura do Pedro, 2. Não deu 2/3 lá? E a altura da mãe, 3. Os dois representam o quê? 110. 2 bloquinhos aí representam 110. 3 bloquinhos representam 165. O esquema mostra que a altura de Pedro está para a altura da mãe, na razão 2/3. Olha ele voltando aí aquele conteúdo lá do 6º ano. Partições. Quem tiver boa memória aí vai lembrar. Conteúdo partições. O esquema aí mostra que a altura de Pedro está para a altura da mãe numa razão de 2/3. Por que 2/3? Porque ele falou o seguinte, ó. Cadê, trem? Ele falou, altura de Pedro, o que? Está para. Está para o quê? Altura da mãe. O que ele informa primeiro, eu coloco primeiro. Então, no caso, se é Pedro, lembra que Pedro representa duas partes. Está aqui. 2. Para agora a outra informação, que é a altura da mãe, que é o 3. 1, 2, 3 bloquinhos. Então, 2/3. Isto é o quê? 2 pontinhos 3. Lembra do conteúdo anterior, lá do ano passado. 2/3. Certinho, gente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bora agora resolver o quê? E esse trocando ideias, ó. Em que situações do dia a dia, pessoal, é necessário utilizar frações para representar quantidades? No começo da nossa aula de números decimais, vocês me deram vários exemplos de onde eu posso encontrar. E eu me lembro que alguém, primeira questão, ó, do trocando ideias. Alguém me disse assim, receitas, eu acho. Será que acha mesmo? Claro que acha. Acha. Meia xícara de leite. 1,5 xícaras de leite. 3/4 de xícara de trigo. Pode olhar em receitas aí que vocês, no rótulo de alguma coisa aí, de trigo, vocês vão achar fração, né? Então, em receitas, posso encontrar, né? Em receitas, eu posso encontrar também nas divisões não exatas, eu acabei de falar sobre isso, nas divisões entre dois números inteiros. Posso encontrar na divisão entre dois números inteiros, tanto faz exata como não exata. Depois eu explico sobre isso. Eu já posso até falar agora, né? Se você tem o número 12. 12 é uma fração, pessoal, porque é o quê? É o 12 em cima e o 1 embaixo. 12 dividido para 1 é igual a quê? Igual a 12. Certo? Então, um número, mesmo que você observe ali, não tem nada embaixo. Tem sim, rapaz. Tem 1 lá. Então, está dividido por 1. Então, receitas nas divisões entre dois números inteiros. O que mais? Eu posso imaginar aqui uma situação aqui, ó, no tanque de um veículo. Como assim no tanque de um veículo? Meu tanque está cheio. Vamos supor que ele comporta 25 litros. Claro que tem é mais, né? Não sei. Então, total, 25. Ah, está com metade.
1 sobre 2. Está com 1/5, 1 sobre 5. Então, posso encontrar, se eu imaginar o tanque de um veículo, até o medidor lá, né? A bomba lá vai me mostrar, o medidor de nível de combustível vai me mostrar se eu estou na metade, se eu estou cheio, se eu estou com metade da metade. O que é metade da metade? 1/4. Não é assim, gente? Metade é 1/2. Metade da metade, 1/4. Eu estou com 1/4 do meu tanque. Então, você corre para poder abastecer, que senão você vai ficar na estrada. Não é assim? Então, pronto, pessoal. Então, alguns exemplos aí. Receitas nas divisões entre dois números inteiros, no tanque de um veículo, entre outras. Se vocês tiverem mais ideias, acrescentem aí. Beleza. Então, no caso do copo de limonada, página 7, explique por que foi utilizada a fração 3/5 para representar a quantidade de suco que restava no copo. E aí, pessoal, como é que nós vamos responder essa daqui? É para explicar, né, por que a fração 3/5 foi utilizada para representar a quantidade de suco que restava no copo, né? Aí a gente sabe, né, que o todo corresponde a 5 partes. O todo representa 5 partes. Você viu que o copo ele foi dividido em 5 partes. O todo representa 5 partes. E 3 dessas, vírgula, e 3 dessas, que é, no caso, até onde, né, o copo ficou cheio, né, até onde o copo ficou cheio, eram as 3 risquinhos lá, 3 barrinhas, né, do copo. E 3 dessas, né, e 3 dessas corresponde à parte que resta com suco. Corresponde à parte que resta com suco. Não foi isso que a gente viu lá? O copo foi dividido em 5 partes iguais. Para me representar a fração, foi dividido em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, eu tomei 3 partes. Né? Então, o todo representa 5 partes e 3 dessas partes aí corresponde ao que é a parte que resta com suco. Ficou meio esquisito aí, bora. Como é que eu faço aqui? Bom, vocês já devem ter escrito aí, qualquer coisa. Não dá para colocar aqui também, não. Não dá. Eu só vou acrescentar ali o número 2. Aí dá para vocês lerem aí, número 2. 3 agora, ó. A altura da mãe de Pedro representa que fração da altura dele? Já falou, né? Ah, sim, agora perguntou diferente. A altura, mas mesmo assim eu citei lá o caso, né? A altura da mãe representa que fração da altura dele? Perguntou o contrário agora. Lembra que primeiro perguntou de Pedro em relação à mãe. Agora perguntou mãe em relação a Pedro. Se Pedro em relação à mãe era 2/3, mãe em relação a Pedro agora é o quê? 3 sobre 2. É só inverter. 3 sobre 2. Eu vou além, pessoal. 3 sobre 2 é uma fração que, vamos relembrar, é uma fração imprópria. Qual é a característica de uma fração imprópria? O numerador é maior do que o denominador. 3 é maior do que 2, então ela é fração que? Imprópria. Se ela é uma fração imprópria, pessoal, eu posso transformar ela em um número misto. Como que eu faço para transformar? Vamos relembrar? É só eu pegar o 3 e dividir pelo 2. 3 dividido para 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 dá igual a quanto? 1. Então, eu tenho 1 inteiro e eu tenho 1 de sobra. O que eu vou fazer aqui? 1 inteiro, 1 de sobra sobre 2. Ok?
Lembra que esse 1 primeiro veio de onde? Do resultado da divisão. E o outro 1 sobre 2 veio o quê? Da sobra. Está sobrando 1 de um total de 2. Então, 1 inteiro e 1 meio é a representação aí em forma mista. É só dividir. Viu lá, né? Faz a divisão aí. Em que razão a altura da mãe está para a altura de Pedro, né? Em que razão está? Simples, né? Se antes a razão era 2 para 3, aí está em cima escrito aí, 2 para 3, vocês podem ler aí no slide, mesmo está dizendo isso aí. Agora é o contrário, né? É 3, 2 pontinhos para 2. Certinho, gente? Amém, Senhor. Um abraço. E aí, pessoal, vocês vão tentar fazer aí, né? A atividade aí da página 8 e 9. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem que a gente ajuda nas questões aí. Certinho? Que é página 8 e página 9. Então, um abraço para vocês aí, até a próxima.